Capítulo 5. História da Inquisição. Quando a religião reformada começou a difundir a luz do Evangelho pela Europa, o Papa Inocêncio III muito temeu pela Igreja de Roma. Portanto, instituiu um certo número de inquisidores, ou pessoas que haveriam de inquirir, depois apreender e punir hereges, como eram chamados os reformados pelos papistas. Na liderança destes inquisidores estava Domingo, canonizado pelo Papa a fim de outorgar-lhe a mais respeitável autoridade. Domingo e os outros inquisidores se espalharam pelos vários países católicos romanos, tratando os protestantes com o mais extremo rigor. No decorrer do tempo, o Papa, dando-se conta de que os inquisidores itinerantes não eram tão úteis quanto esperava que fossem, decidiu estabelecer tribunais fixos e regulares da Inquisição. Após dada a ordem, o primeiro gabinete da Inquisição foi estabelecido na cidade de Toulouse, e Domingo tornou-se o primeiro inquisidor regular, como fora antes o primeiro inquisidor itinerante. Os tribunais da Inquisição foram erguidos em diversos países. Contudo, a Inquisição espanhola tornou-se a mais poderosa e temida de todas. Até mesmo os reis da Espanha, embora arbitrários em todos os aspectos, eram ensinados a temer o poder dos senhores da Inquisição. As horrendas crueldades que tais senhores executavam obrigaram multidões que tinham opiniões divergentes dos católicos romanos e cuidadosamente mascarar sua opinião. Os monges papistas mais zelosos, que obedeciam rigorosamente à Igreja de Roma, eram os dominicanos e franciscanos. Portanto, o Papa achou adequado investi-los do exclusivo direito de presidir sobre diferentes tribunais a Inquisição e lhes deu poderes ilimitados, como juízes por ele delegados, diretamente representando sua pessoa. Tinham o poder de excomungar ou sentenciar à morte qualquer um que acreditasse em merecer, diante da mais ínfima informação que apontasse para a heresia. Tinham o poder de publicar campanhas contra todos os que tomassem por hereges e de se unir a ligas com príncipes soberanos a fim de somar suas campanhas às forças dos poderosos. Em 1244, o poder dos inquisidores aumentou graças ao imperador Frederico II, que se declarou protetor e amigo de todos os inquisidores, publicando éditos cruéis como: todos os hereges que permanecerem obstinados serão queimados. Todos os hereges que se retratarem serão sentenciados à prisão perpétua. O zelo do imperador pelos inquisidores católicos se deu a partir de uma notícia, propagada por toda a Europa, de que ele tinha a intenção de renunciar ao cristianismo e tornar-se muçulmano. O imperador, portanto, se empenhou em contradizer a notícia por meio do mais alto nível de fanatismo, mostrando seu vínculo com o papismo pelo uso da crueldade. Os oficiais da Inquisição são 3 inquisidores ou juízes, um inspetor fiscal, 2 secretários, um magistrado, um mensageiro, um receptor, um carcereiro, um agente de posses confiscadas, muitos assessores, conselheiros, verdugos, médicos, cirurgiões, porteiros, familiares e visitantes que faziam juramento de guardar segredo. A principal acusação contra aqueles que estavam sujeitos ao tribunal é a heresia, que abrange tudo o que for dito ou escrito contra qualquer dos artigos da doutrina ou tradição da Igreja Romana. Do mesmo modo, a Inquisição investiga qualquer um que seja acusado de ser mago ou de ler a Bíblia na língua comum, de ler o Talmude dos judeus ou o Alcorão dos muçulmanos. Em todas as situações, os inquisidores dão seguimento aos processos com o mais extremo rigor e punem os ofensores com crueldade inigualável.
Um protestante raramente é alvo de misericórdia, e um judeu que se torna cristão está longe de se sentir seguro. Uma defesa de inquisição é de pouco uso para o prisioneiro, pois a suspeita por si só é considerada causa suficiente para a condenação. Quanto maior a quantidade de riqueza sob posse do acusado, maior o perigo. Grande parte da crueldade dos inquisidores se deve à sua capacidade. Destroem vidas para se apossarem de propriedades sob pretexto do zelo. Saqueiam aqueles a quem desprezam. Um prisioneiro da Inquisição nunca pode ver seu acusador ou os que testemunharam contra ele face a face. Cada ameaça e tortura é aplicada a fim de obrigá-lo a confessar-se culpado e, dessa forma, corroborar as evidências. Se alguém questiona a jurisdição da Inquisição ou se opõe aos seus oficiais, recebe sobre si a vingança. Os que resistem a eles certamente sofrerão por sua audácia. A máxima da Inquisição é aterrorizar aqueles que estão sob o seu poder, para que obedeçam. Alta classe, status social, dignidade ou cargos eminentes não serviam de proteção contra suas severidades. Os oficiais mais inferiores da Inquisição eram capazes de fazer estremecer os mais altos nomes. Quando um acusado era condenado, era severamente açoitado ou torturado com violência, depois enviado para as galés ou sentenciado à morte. Em qualquer um dos casos, seus bens eram confiscados. Após o julgamento, uma procissão se dirige ao lugar da execução, onde a cerimônia é chamada de auto da fé ou ato de fé. Segue, portanto, um relato de um auto da fé, realizado em Madrid em 1682. No dia 30 de maio, os oficiais da Inquisição, precedidos por trompetes, timbales e sua bandeira, cavalgaram até o Palácio da Grande Praça, onde proclamaram que, no dia 30 de junho, a sentença proferida aos prisioneiros seria executada. Desses prisioneiros, 20 homens e mulheres, com um renegado muçulmano, seriam queimados. 50 judeus e judias que nunca foram antes presos, arrependidos de seus crimes, foram sentenciados a um longo confinamento, vestindo um gorro amarelo. Toda a corte da Espanha estava presente na ocasião. O grande trono do inquisidor foi colocado em uma espécie de tribunal, muito acima do trono do rei. Entre os que seriam mortos havia uma jovem judia de sofisticada beleza e 17 anos de idade. Estando ela ao lado do palanque onde a rainha estava sentada, dirigiu-se a ela na esperança de obter perdão, com um comovente discurso. Grande rainha, poderia a vossa real presença servir-me em minha lamentável condição? Tenha compaixão de minha juventude. Considerai que estou prestes a morrer por confessar uma religião que me foi ensinada desde a mais tenra infância. Sua Majestade pareceu compadecer-se grandemente de sua angústia, mas virou dela os olhos, pois não ousaria dizer sequer uma palavra em favor de uma pessoa acusada de ser herege. Então a missa começou, no meio da qual o sacerdote veio do altar, colocou-se junto ao palanque e sentou-se em uma cadeira preparada para ele. O inquisidor-chefe desceu do anfiteatro, vestido com sua capa e uma mitra sobre a cabeça. Após curvar-se ao altar, dirigiu-se ao camarote do rei, onde subiu, acompanhado de alguns de seus oficiais, carregando uma cruz e os evangelhos, com um livro que continha o juramento pelo qual os reis da Espanha eram obrigados a proteger a fé católica, extinguir os hereges e apoiar com todo o seu poder e força as perseguições e decretos da Inquisição. Um juramento semelhante foi administrado aos conselheiros e toda a Assembleia. A missa foi iniciada ao meio-dia e não terminou até às 9 da noite, prolongada pela proclamação da sentença dos muitos criminosos, pronunciadas em voz alta, uma após a outra. Depois sucedeu a queima dos 21 homens e mulheres, cuja trepidez em sofrer tão horrível morte
era verdadeiramente impressionante. A proximidade do rei à situação dos condenados permitiu-lhe ouvir os gemidos agonizantes. No entanto, não podia ausentar-se da terrível cena, pois esta era considerada um dever religioso, de forma que seu juramento de coroação o obrigava a dar sanção, por sua presença, a todos os atos do tribunal. O que temos relatado pode se aplicar a inquisições em geral, bem como a da Espanha em particular. A Inquisição de Portugal age exatamente como o mesmo plano da Espanha, instituída no mesmo período e estabelecida sob as mesmas regulações. Os inquisidores permitem que a tortura seja aplicada somente 3 vezes. Contudo, nessas 3 vezes, são infligidas com tanta severidade que o prisioneiro morre ou acaba permanentemente aleijado, sentindo dores severas a cada mudança de clima. Daremos uma descrição ampla dos rigorosos tormentos causados pela tortura a partir do relato de alguém que passou 3 respectivas vezes por ela, mas, felizmente, sobreviveu às crueldades. Na primeira tortura, 6 verdugos entraram, despiram-no, deixando-o apenas em suas roupas íntimas, e o colocaram de costas sobre uma espécie de estrado, com alguns pés de altura. Iniciada a operação, colocaram-lhe um colar de ferro no pescoço e uma semelhante em cada pé, para prendê-lo ao estrado. Por estarem seus membros dessa forma estendidos, amarraram 2 cordas ao redor de cada coxa, as quais foram passadas por debaixo do estrado, por meio de buracos feitos para aquele propósito. Então, ao sinal, foram puxadas por 4 dos homens ao mesmo tempo. Não é difícil imaginar que as dores causadas eram intoleráveis. As cordas de fina espessura cortaram a carne do prisioneiro até os ossos, fazendo o sangue jorrar de 8 regiões diferentes ao mesmo tempo. Quando o prisioneiro persistiu em não confessar o que desejavam os inquisidores, as cordas foram puxadas da mesma maneira por 4 vezes seguidas. Na segunda tortura, forçaram seus braços para trás, de forma que as palmas das mãos ficassem viradas para fora atrás dele. Amarraram-lhe uma corda presa a ambos os punhos. Quando a corda era girada por um mecanismo, pouco a pouco os aproximava, de modo que os dorsos das mãos se tocavam exatamente paralelas uma à outra. Em decorrência da violência, contorção, ambos os ombros do prisioneiro foram deslocados e uma grande quantidade de sangue lhe saiu pela boca. A tortura se repetiu por 3 vezes. Depois foi outra vez levado ao cárcere, onde o cirurgião realocou os ossos deslocados. 2 meses após a segunda tortura, levemente recuperado, o prisioneiro foi levado à sala de tortura. Lá, pela última vez, foi submetido a outra espécie de castigo, que lhe foi infligido por 2 vezes sem intervalo. Os verdugos ataram uma grossa corrente de ferro ao redor de seu corpo, que cruzava seu peito e terminava nos punhos. Então, colocaram-no de costas sobre uma tábua espessa, em cuja extremidade havia uma roldana, pela qual corria a corda presa ao final da corrente atada aos punhos. Então, o verdugo, ao esticar o final da corda por meio da roldana, colocada a certa distância, comprimia ou esmagava o estômago do prisioneiro, à medida que as extremidades da corrente eram apertadas. Assim, o torturaram com tanta intensidade que seus punhos, bem como seus ombros, foram totalmente deslocados. No entanto, logo foram colocados no lugar pelos cirurgiões. Mas os bárbaros, não satisfeitos com tanta crueldade, imediatamente o fizeram passar pela mesma tortura uma segunda vez, a qual o prisioneiro suportou, embora sentindo dores ainda mais intensas, com a mesma firmeza e resolução. Depois, foi mais uma vez enviado ao cárcere e assistido pelo cirurgião,
Teve seus ferimentos cuidados e os membros deslocados outra vez ajustados. Ali continuou até que saísse o seu alto de fé ou sua liberdade, de onde saiu aleijado e debilitado para sempre. Relato do cruel trato e queima de Nicholas Burton, um mercador inglês na Espanha. O dia era 5 de novembro de 1560, quando o senhor Nicholas Burton, cidadão e mercador de Londres, que habitava pacífica e sossegadamente na paróquia de São Bartolomeu, prosseguia com seus negócios e atividades comerciais e encontrava-se na cidade de Cádiz, na região de Andaluzia, Espanha. Ele recebeu em sua casa um certo Judas, ou, como eram chamados, um familiar dos pais da Inquisição, que, procurando por Nicholas Burton, fingiu que gostaria de lhe entregar uma carta em mãos, meio pelo qual conseguiu falar com ele pessoalmente. Carta alguma tinha consigo, mas o familiar mensageiro, movido por seu mestre, o diabo, inventou outra mentira, dizendo que havia com ele um carregamento que deveria ser levado para Londres, se possível, em um dos barcos fretados pelo próprio Nicholas Burton. Seu plano era, em parte, saber onde Nicholas carregava suas mercadorias, mas para que pudessem juntá-las e principalmente ganhar tempo até a chegada do sargento da Inquisição, que se encarregaria de prendê-lo. Assim o fizeram. Nicholas, porém, ao bem perceber que não conseguiriam acusá-lo de ter dito ou feito qualquer coisa naquele país que fosse contra as leis eclesiásticas ou temporais do mesmo reino, ousadamente lhes perguntou sob qual acusação estava por eles sendo preso, dizendo-lhes que declarassem a causa para que pudessem, então, provar a própria inocência. Eles, porém, nada responderam. Antes, ordenaram-lhe com tom de ameaça que se calasse e não lhes dirigisse uma única palavra. Portanto, levaram-no à imunda prisão comum da cidade de Gades, onde permaneceu acorrentado por 14 dias entre ladrões. Durante o tempo em que lá esteve, instruiu os pobres prisioneiros na palavra de Deus, como lhe permitia o valoroso talento que havia Deus lhe concedido para fazê-lo bem, como seu domínio da língua espanhola. Naquele curto período, levou muitos daqueles espanhóis supersticiosos e ignorantes a abraçar a palavra de Deus e rejeitar as tradições papistas. Quando os oficiais da Inquisição tomaram conhecimento da situação, conduziram-no carregado de correntes daquela cidade até Sevilha, para uma prisão mais apertada e cruel, chamada Triana, onde os tais padres da Inquisição procederam contra ele em segredo, conforme seu costume cruel e tirano. Desse modo, nunca mais voltou a escrever ou falar com alguém de seu país, de modo que até os dias de hoje não se sabe quem foi seu acusador. No dia 20 de dezembro, Nicholas Burton e muitos outros prisioneiros, por professarem a verdadeira religião cristã na cidade de Sevilha, foram conduzidos até um lugar onde os inquisidores se reuniram em um tribunal chamado Auto. Os prisioneiros vestiam um sambenito, no qual havia em várias partes a pintura de um enorme demônio atormentando uma alma numa chama de fogo. Sobre a cabeça usava uma carapuça com a mesma figura. Sua língua foi forçada para fora da boca, com um aparelho preso a ela, a fim de que não mais falasse de sua fé às pessoas. Então, foi colocado junto a outros ingleses de Southampton e muitos outros também condenados devido à sua religião, bem como franceses e espanhóis, sobre um cadafalso diante da Inquisição estabelecida, onde as sentenças e os julgamentos seriam lidos e pronunciados contra eles. Assim que as sentenças eram dadas, eram levados do recinto para o local da execução fora da cidade, onde eram cruelmente queimados aqueles que nutriam uma fé constante pela qual Deus é louvado. Em meio às chamas, Nicholas Burton mostrou tão alegre semblante, abraçando a morte com tanta paciência e satisfação,
que os algozes e inimigos ali presentes disseram: o diabo tomou sua alma antes mesmo de ser lançado ao fogo, por isso já se faz insensível aos sofrimentos? Sucedeu que, após a prisão de Nicolas Bourton, como mencionado, todos os bens e mercadorias que trouxera consigo para a Espanha foram imediatamente confiscados, conforme era habitual por parte dos inquisidores. Entre o que recolheram, havia muita mercadoria que pertencia a outro mercador inglês, pois a tinha confiado a Nicolas, encarregado de transportá-la. Então, assim que o mercador tomou conhecimento do confisco, bem como da prisão de seu procurador, enviou seu advogado para a Espanha, outorgando-lhe autoridade para reclamar seus bens e exigi-los de volta. O advogado se chamava John Fronton, cidadão de Bristol. Ao desembarcar em Sevilha, John mostrou todas as cartas e documentos à Casa Santa, exigindo que os bens lhe fossem entregues. Responderam-lhe, porém, que deveria dar início a um processo por escrito e contratar um advogado, tudo orquestrado para atrasá-lo. Certamente, por gentileza, designaram-lhe um para formular a súplica e outros documentos da petição, os quais deveriam apresentar ao Santo Tribunal. Cobraram-lhe 8 pesos por cada documento, mas não lhe prestaram serviço algum, como se nada lhes houvesse sido entregue. Durante o período de 3 ou 4 meses, este homem se dirigiu ao palácio dos inquisidores por 2 vezes ao dia, todas as manhãs e tardes, suplicando de joelhos que o atendesse, especialmente ao bispo de Tarracón, chefe da Inquisição de Sevilha, naquele momento, pedindo-lhe que usasse de sua absoluta autoridade para ordenar a restituição dos bens. Contudo, os espólios eram tão lucrativos que aumentava a dificuldade de reavê-los. Após haver passado 4 meses inteiros, implorando e suplicando em vão, recebeu deles a resposta de que deveria apresentar evidências mais claras e trazer certificados mais adequados da Inglaterra como prova de sua situação, além daqueles que havia trazido ao tribunal. Então, partiu para Londres e voltou para Sevilha o mais rápido que pôde, com testemunhos mais numerosos e amplos, bem como com os certificados de que havia requerido e os apresentou ao tribunal. Ainda assim, os inquisidores continuaram a evitá-lo, justificando-se pela falta de tempo, alegando estarem ocupados em casos mais importantes. Desse modo, postergaram a resolução do caso por mais 4 meses. Por fim, quando John havia gastado quase todo o seu dinheiro e, portanto, exigiu intensamente que fosse atendido, encaminharam todo o caso ao bispo. Este, ao ser questionado, respondeu: quanto ao que cabe a mim, sei o que fazer. Contudo, sou apenas um homem e a decisão pertence aos outros comissários também. Assim, vendo-os passar a resolução do caso de um para outro, o requerente não recebeu solução, até que, após tanto importuná-los, resolveram atendê-lo. Um dos inquisidores, chamado Gasco, homem muito experiente em tais práticas, pediu que o requerente se juntasse a ele após o jantar. Este, contente com as novas, suponho que seus bens lhe seriam restituídos, pensou que havia sido chamado para falar com o mercador que estava preso, a fim de conferenciar acerca de suas posses, resolvendo assim o mal-entendido. Ao ouvir os inquisidores dizerem que seria levado para falar com o prisioneiro, foi mais do que persuadido a pensar que, afinal, agiriam de boa fé e assim separariam a situação ainda naquela noite. No instante em que chegaram à prisão, o carcereiro logo tratou de acorrentá-lo para prendê-lo na cela que lhe fora reservada. O requerente, a princípio esperando de haver sido chamado por outro motivo, encontrou-se, ao contrário do que sugeriam suas expectativas, preso em uma masmorra escura. Percebeu, afinal, que a situação se mostrava completamente oposta ao que havia suposto. Dentro de 2 ou 3 dias foi levado ao tribunal, onde o requerente se pôs a pedir seus bens, por tratar-se de algo que
parecia ser inofensivo, pediram-lhe que recitasse a Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieris, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Amém. Cada palavra que lhe saía da boca era escrita, e sem que mais nada fosse dito sobre a reclamação de seus bens, uma vez que se fazia desnecessário, ordenaram que o prendessem outra vez. Então abriram contra ele uma ação, acusando-o de heresia, pois não havia recitado sua Ave Maria conforme o costume romano, antes a terminara de forma suspeita, que deveria ter continuado. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecadores. Omitir esse final era evidência suficiente, segundo os inquisidores, para não admitir a mediação dos santos. Assim, levantaram um processo para detê-lo no cárcere por período prolongado. Depois, levaram o caso à corte, disfarçada à sua maneira, onde foi dada a sentença de que o prisioneiro perderia todos os bens que requeria, embora não pertencessem a ele, além de passar 1 ano em cárcere. Mark Brooks, um inglês e dono de um navio inglês chamado Minion, foi queimado em uma cidade de Portugal. William Hawker, um jovem de cerca de 16 anos de idade, inglês, foi apedrejado até a morte por alguns outros jovens na cidade de Sevilha pela mesma justa causa.